Ora boas, bem-vindos ao Pescatório à Vista. Hoje tenho um assunto curto para tratar com vocês. É o seguinte, canas inteiriças ou canas de 2 elementos? Atenção que isto é relativo a canas de predadores de água doce apenas. Não vamos entrar em canas de mar, nada disso. É um assunto muito restrito. Inteiriças ou 2 elementos? Fiquem por aí para sabermos qual é que é melhor, quais é que são as vantagens de uma, quais é que são as desvantagens de outra, e o que é que no final do dia vocês preferem e é melhor para vocês. Até já! Ora então, a questão das canas é muito simples. Quando se começa a pescar, e eu quando falo começar é aquelas primeiras experiências com boia e com canas telescópicas e tudo mais, isso nem se coloca porque é uma cana, é a primeira cana que nós encontramos, provavelmente naquela grande superfície que a gente já conhece que vende tudo para iniciantes e tudo mais, ou até mesmo numa loja de pesca, enfim. Trazemos uma cana pequenina, uma cana telescópica, não queremos saber se é inteira, se é por elementos, se é o quê. Queremos é começar a pescar com boia e sentir os primeiros puxões e não sei o quê. Depois dessa fase, começamos a definir o que é que queremos apanhar, ou melhor, o que é que queremos fazer, se queremos continuar com boia, se queremos continuar na água doce, se não, se queremos passar aos predadores, se queremos passar aos ciprinídeos só, se queremos fazer tudo, e aí começamos a adquirir mais material. Como é óbvio, toda a gente sabe que a pesca é um vício tremendo e é um rombo na carteira. Bom, mas antes disso que outras coisas, digo eu. E então, quando começamos a funilar as nossas preferências e a nossa experiência, vamos nos deparando com assuntos tais como, epá, que cana é que é melhor para isto, que cana é que é melhor para aquilo, e tudo mais. Já nem vou falar do fio, das amostras, dessas coisas todas. Para já vamos nos concentrar nas canas. Eu vou-vos dizer como foi com a minha experiência. Eu comecei com uma cana telescópica. Comecei a apanhar percas-sol. Depois mudei para umas canas de 2 elementos. A primeira que eu comprei até foi em segunda mão, foi a um pescador também que me vendeu, porque foi uma pesquisa que eu fiz, esta cana é melhor, sabia lá eu, e comprei uma cana. O que é que eu comprei? Uma Nomura Namazo, que é uma cana de 2 elementos, muito resistente até, muito versátil, mas que não é especializada nem numa coisa nem noutra, mas é uma cana muito jeitosa. Comprei essa cana, comecei a pescar, eu já sabendo que queria axigãs, não é? Comecei a apanhar os meus primeiros axigãs, comecei a fazer os meus lançamentos, comecei a usar a cana propriamente dita. E depois, claro, senti necessidade de uma outra cana, para ter uma com uma amostra, outra com outra, e fui buscar ao Evin, aquele site francês, toda a gente conhece, toda a gente faz lá compras, uma Okuma Altera. Nota, enquanto que a Nomura era de 2,10 metros e tinha uma ação de 7,28, a Okuma Altera era de 1,80 m e tinha uma ação de 5,21. Porque eu já começava a ter noção que para amostras pesadas é uma cana, para amostras mais levinhas é outra. E comecei a usar essas 2 canas. Canas de 2 elementos, ok? Eu não fazia ideia se era bom ou se não era, foi o que eu comecei a usar. Apanhei-me os axigãs, os meus primeiros, grandinhos e tudo, mas depois comecei a perceber que algo de errado, não é de errado, mas que algo de incapacitante se passava. O quê? Eu, como faço muitos lançamentos, isto agora posicionando-me no presente, eu faço muitos lançamentos com muitas amostras e sou muito desajeitado. Eu não sei fazer lançamentos, eu sou canhoto, mas faço lançamentos com a mão direita e depois no fim do lançamento mudo para a esquerda, enfim, sou um bocado desajeitado e sou um bocado bruto. E então o que é que aconteceu? Com a Nomura começou-me a acontecer eu fazer lançamentos e ela despegar-se. Aconteceu-me 2 vezes só, eu tive-a no espaço de 1 ano e meio. Epá, mas essas 2 vezes assustam, ok? Nós fazemos um lançamento, a cana sai, se não fosse o fio, aquilo ia tudo parar à água e eu nunca mais via aquilo. E comecei então a aprender melhor. Os 2 elementos, comecei a enroscá-los melhor e não sei o quê, e comecei também a fazer o seguinte: não desarmava a cana no final, não a separava, eu até tenho espaço no carro, não é preciso de separá-la, e pronto, e comecei a guardá-las em pé e tudo mais. E o mesmo comecei a fazer com a Okuma. Pronto, mas isso depois leva a outras coisas.
quando vamos muito tempo à pesca com uma cana 2 elementos e não as desmontamos, eles começam a ganhar umas areias, um resíduo qualquer no ponto de ligação. E então, um belo dia, tinha eu acabado de pescar, trago as canas para casa, ia a separar as canas para as arrumar, isto antes de ter decidido pô-las em pé. E ao separar a cana de 2 elementos da Nomura, fiz tanta força, não estava a conseguir, porque ela já estava empenada, não é? Tanta força que parti. Epá, eu fiquei para morrer. Era a minha cana preferida, ela não valia muito, se vocês forem ver no Eivino ou se ainda estiver disponível, ela custava 50 ou 60 euros e eu comprei por 40. Mas fiquei muito chateado porque era a minha cana de eleição, a minha primeira cana e tal, e partia. E pronto, ela ficou de lado. E comecei a usar a Okuma, mas como era 1,80 m precisava de canas maiores. E então fui comprar as minhas primeiras canas inteiriças. Bom, eu posso até mostrar-vos. Uma delas é esta Nomura Easy, que é uma cana forte, de uma ação 720 também, mas tem uma ação rápida e é dura. A partir do momento em que comecei a usar estas canas inteiriças, malta, eu não quero outra coisa. Faço lançamentos à vontade, à bruta, como eu faço, não as arrumo, não tenho que fazer nada, não há manutenção, pronto, convém limpar de vez em quando, na parte do carrete e tudo mais. E pronto, e para mim é canas inteiriças. Depois adquiri uma outra, uma Sakura, esta que eu tenho aqui, que lá está, é também inteiriça, mas tem a ação parecida com a Okuma, que é 521. Porque eu queria uma cana com a mesma ação, mas que fosse inteiriça. E esta até é maior, 2,14 m, ou o que é, para coisas mais finesse. Ela já se está a descascar e tudo, porque eu sou um bruto com estas canas e enfim. E pronto, e são as minhas 2 canas inteiriças. Mantenho, todavia, cá está, a minha Okuma Altera de 2 elementos. Eu até vou fazer uma coisa que já não faço há muito tempo, malta, para ver se isto corre bem. Eu já não a separo há décadas. Pronto, consegui separar, porque esta cana, como é mais curta, não é tão rígida, pronto. E então, o que é que temos aqui? Uma cana de 2 elementos, 1,80 m, 520, uma ação 520, e 2 canas inteiriças. Malta, eu posso-vos garantir uma coisa, não há nada melhor que canas inteiriças, não há. E agora vocês vão dizer, Ricardo, não é bem assim, elas são boas para todas as situações. Há situações em que são boas canas inteiriças e outras situações em que são boas canas de 2 elementos. É verdade. É verdade, e eu vou dizer quais são. Quem pesca muito esporadicamente e não tem arrumação no carro, ou em casa, ou pesca como deve ser, não faz lançamentos à bruta, uma cana de 2 elementos não há problema nenhum, malta. Não há, a sério. Desde lá está, que estes tratem bem, façam manutenção, que estes separem sempre com cuidado, não sejam brutos como eu. Pronto, ela já está ligada outra vez. E as canas de 2 elementos têm muitas vantagens, que é o seguinte, elas não perdem sensibilidade em relação às canas inteiriças, ok? Há quem diga que sim, mas se perdem é muito pouca, porque de facto cria-se um espaço aqui de união entre os 2 elementos, que é o que se chama o espaço zero, ou o que é, que pode, para os pescadores profissionais e mais exigentes, podem sentir menos sensibilidade. Este é um dos contras. O outro contra é o seguinte: uma cana de 2 elementos para peixes predadores de grande porte, e eu refiro-me a Lúcius, Lúcio Real, nem sei se é correto dizer Lúcio Real, pronto, Lúcio Esox, que é o nome em latim. Os Lúcios, pronto, ou Lúcios Percas, ou se apanharem um barbo grande com uma amostra, convém ser uma cana inteiriça, e nesse aspecto a robustez das canas de 2 elementos deixa um bocadinho a desejar, mas lá está, mas tem que ser uma coisa mesmo, um peixe lutador e forte e não sei o quê. Fora isso, para a xigã, para a truta, para a perca europeia, para a maioria dos barbos, não há problema nenhum, canas de 2 elementos, ok? Agora, para essa pesca mais pesada, convém ser uma cana inteiriça. Vantagens das canas inteiriças, esta mesmo que eu acabei de dizer,
são canas robustas, ok? Têm um nadinha de nada de mais sensibilidade. Porquê? Porque uma cana 2 elementos, se for boa, se for carota, vai ter a mesma sensibilidade, ok? Já não se põe em questão aquele espaço onde os elementos se unem. Não, porque as canas boas têm passadores bons, têm tudo bom. Mas mesmo assim, as canas inteiriças, epá, a mim dão-me outra confiança e no geral também devem dar àqueles pescadores exigentes que pescam coisas grandes, que lutam e que não querem estar preocupados em fazer a manutenção da cana e querem sentir a sensibilidade máxima, ok? Agora há uma coisa, estas canas inteiriças, por mais boas que sejam, têm a sua desvantagem ou os seus pontos negativos. Quais são? A arrumação. Eu não tenho esse problema, eu levo-as no carro, ponho-as em casa, encosto um canto, não tenho esse problema, mas há muita gente que ou tem carros pequeninos, ou até vai de moto e não está para levar canas inteiras. Essa é uma das desvantagens. A outra desvantagem é a seguinte, estas canas inteiriças, como são muito boas e são para pescadores mais experientes, que não sou eu, são mais caras, ok? Mas digo-vos já, malta, vale a pena. Resumindo e concluindo, vocês, em última análise, é que sabem o que é melhor para vocês, não é? Mas têm aqui apresentados os pontos-chaves de uma cana 2 elementos ou de uma cana inteiriça. Eu estou a tentar pô-las quietinhas, mas elas não ficam quietinhas. Pronto, já estão quietinhas. Resumindo e concluindo, eu como tive más experiências, pronto, também depois de um ano e tal de uso e abuso, como tive más experiências com canas de 2 elementos, agora só mantenho esta, a Okuma, porque ela é a única cana de 1,80 m que eu tenho que dá-me um jeitaço para espaços apertados e tudo mais. Mas quero substituí-la por uma cana também de 1,80 m, mas inteiriça. Só que é difícil é difícil de encontrar e elas são carotas, ok? Mas são brutais. Pronto, vocês agora é que decidem o que é melhor para vocês, mas digo-vos já, aconselho-vos a experimentar de tudo, ok? Começam por canas mais baratas, 2 elementos, as marcas japonesas têm canas muito boas, a Okuma, a Daiwa tem canas muito boas, a Daiwa Ninja, são canas bestiais, ok, 2 elementos, mas que se portam lindamente. E há outras canas, há outras marcas, eu estou a falar em marcas japonesas, que é o que eu estou mais habituado, mas as marcas norte-americanas então, a Ark, a Abu Garcia, eu nem sei de onde é que elas são, mas eu vejo muito aqueles pescadores americanos no YouTube que só falam nessas marcas. Todas essas marcas têm canas 2 elementos e canas inteiriças. Pronto, vocês é que sabem o que é melhor para vocês, mas experimentem tudo e analisem bem a vossa situação. Se podem transportar canas inteiriças, é para a força, não pensem 2 vezes. Se não vos dá jeito e não estão para gastar muito dinheiro, ou só vão à pesca muito de vez em quando, ou nem que seja uma vez por mês, vá, e não estão a apontar a peixes mesmo lutadores e uma pesca mesmo agressiva, epá, deixem-se estar com as canas 2 elementos. Agora, claro, para mim, como tive aquela experiência, já não consigo, é uma coisa, é psicológico, ok, mas já não consigo. Tenho pescado com esta, 1,80 m, porque dá jeito, mas eu sei que mais cedo ou mais tarde vai acontecer qualquer coisa, eu vou fazer uma asneira com ela e pronto, e vou acabar por perdê-la. As canas inteiriças também faço bastantes asneiras com elas, mas pronto, faz parte. E é isto, malta, isto era o que eu vos queria apresentar. E já agora, ponham nos comentários o que é que vocês usam, se canas 2 elementos ou canas inteiriças, porquê, e o que é que preferem, mesmo tendo usado as duas, o que é que preferem, ok? Ficamos assim. Este vídeo, desta vez, é só, pronto, mais um bocadinho de conversa com vocês, mas convém de vez em quando. Eu, à medida que vou adquirindo conhecimentos técnicos, vou transmitindo. Ainda estou longe de vos falar sobre fios e carretes e tudo mais. Já tenho alguma noção, mas não a suficiente para vos estar aqui a dar palestras, não é? Mas esta questão das canas estava-me aqui a querer sair já há algum tempo. Malta, até à próxima e boas pescarias!